Olá, pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Hoje é dia 12 de outubro de 2025, Dia das Crianças. Parabéns para você que é uma criancinha. Ei, feliz Dia das Crianças para todos. Bom, sendo Dia das Crianças, vocês podem perfeitamente bem comprar esses cursos e esses livros para dar de presente para os filhos de vocês. Ah, presentão! Bom, agora sério mesmo. Independentemente de ser Dia das Crianças, vocês podem se presentear, mas esse livro aqui em especial, Educação Financeira para Jovens Sardinhas, é de fato um livro que vai fazer diferença na vida das suas crianças. Portanto, se você quer que seus filhos tenham um futuro financeiro melhor do que o que você teve, que o seu pai não te ensinou nada porque ele próprio, coitado, não sabia, tá aí, você tem a oportunidade. Todos esses livros e cursos estão disponíveis, né? Você vem aqui em boasopçõescampus.com.br, que é o meu site, vai lá e tem explicação de tudo que se ensina em cada um desses livros, cada um desses cursos, para você ver se realmente te interessa, né? Você vai lá dar uma olhada e dali tem o link, você clica e vai direto para o site onde a venda é feita. Hoje nós vamos fazer uma mescla do semanal e do setorial juntos, né? Porque a gente fez da outra vez, o pessoal gostou bastante num formato um pouco mais enxuto. Não tão longo, não tão intenso, né? Vamos dizer assim. Deixa eu desligar essa minha ferramenta, ligá-la de novo, que pelo jeito deu errado. Vamos começar do zero. Esse aqui na tela é o Ibovespa, que esta semana fez uma forte correção. Uma forte correção não, uma correçãozinha mais razoável. Perdeu a média de 9, mas nem chegou na média de 20. Isso aqui é o gráfico semanal, a gente está fazendo aqui só o semanal. Ah, mas você não vai falar do diário? Não, não vou falar do diário. Vou falar do semanal para a gente poder já fazer o setorial tudo junto. Então, o Ibovespa tinha anteriormente esta região, né? Ele vinha se mantendo durante um longo período, né? Para trás aqui também a gente tem esse tipo de coisa. Fez aqui um rompimento, foi, aqui matou, aqui ela tinha rompido, voltou. Se você fizer essa congestão um pouquinho mais para baixo, assim, né? Essa situação, você vai ver que ele tinha rompido aqui, não deu sinal de compra, porque não ultrapassou aquela máxima, deu sinal de venda e aqui matou a galera, né? Porque aqui todo mundo estava pensando em fazer esse movimento e não deu certo. De qualquer forma, quem entrou vendido também tomou uma ferrada, porque o negócio não funcionou. Subiu, volta para testar a região do topo da congestão. Então eu vejo as pessoas completamente desesperadas. Meu Deus, o mundo está acabando, vamos todos nós para a recessão total e vamos passar fome para toda a eternidade, quando está longe disso. Isso aqui é apenas uma correção no gráfico semanal. Nem na média de 20 nós chegamos do gráfico semanal. Estivemos muito próximo do alvo do movimento. Era aqui por volta de 150 mil pontos, 149, 150 mil pontos. Chegamos lá muito perto, mas não atingiu. Correção. Volta para o topo daquela congestão anterior e, primeiro item, se superar essa região, o cara está pensando em continuar o movimento de compra. Lembre-se, toda e qualquer movimentação de subida acontece com correções. Isto é exatamente uma correção. Portanto, é isso aqui que a gente está imaginando para ali. É garantido? Não, lógico que não, né? Não tem garantia. Mas, se não voltar para essa região e ultrapassar isto, é exatamente o que as pessoas vão fazer. Quem for mais conservador vai esperar formar um pivô de alta. Né? O pivô de alta seria com a formação, eu vou botar em um candle só, mas poderia ser em vários. Seria isso aqui. Aí o cara forma um pivô de alta a partir desse ponto. E aí o cidadão, a partir daqui, pensa em operar comprado. Certo? Botei em um candle, mas poderia ser vários candles, não teria problema. Então essa é a situação do pessoal mais conservador para o lado comprado. Para o lado vendido. Bom, para o lado vendido tem essa mesma cena que aconteceu aqui atrás. O troço vai, só que aqui não foi acionado. Dessa vez foi. E aí, se voltar para congestão, sabe aquele troço que deu errado pro povo aqui? Pois bem, a situação volta a acontecer. Perdendo a mínima do candle que volta para congestão, a gente tem que operar vendido. Certo? Então, fazer o quê? Aqui a situação era menos clara, porque, embora isso aqui fosse uma congestão, né, o cara estava operando na cara da média de 20, eu não gosto muito de operar contrária à média subindo. A média está subindo e eu estou operando vendido, na cara dela eu não fico confortável. Mas o sinal era claro e, sendo uma congestão, a gente não considera normalmente a média. Desse jeito que eu desenhei do lado de cá, se fechar, especialmente se fechar abaixo da média,
Aí a coisa fica mais fácil para poder efetivamente o índice voltar para a região lá embaixo dos 120 mil pontos, que é o fundo dessa congestão. Certo? Então esse é o cenário do Ibovespa. Tem possibilidade para um lado, tem possibilidade para o outro. Se você também traçar isso aqui mais para o longo prazo, ó, você vai ver que isso aqui tem uma linha de tendência de alta. Espera aí que isso aqui ficou uma porcaria. Vamos lá, uma linha de tendência de alta. Tentou ser perdida ali. Né? E você pode traçar um canal baseado naquela linha de tendência. Seria esse. Não chegou a atingir lá em cima, mas tudo bem. É uma outra visão que as pessoas podem ter. Eu prefiro a visão que nós tínhamos e tratamos disso várias vezes, da congestão, que poderia ser traçada nesse nível que eu acabei de traçar ou mais alto um pouquinho, para pegar aquele topo lá e aquele rompimento que nós falamos antes. Small Caps, que está numa congestão de muitos anos, esse aqui deveria estar no gráfico semanal. Ó, esse é o gráfico semanal dos Small Caps, que tem essa congestão aqui desde o tempo dos dinossauros. Certo? Então, tá lá e daí não saiu. Chegou a atingir o topo da congestão? Não, não chegou não. Foi lá bem pertinho, mas não atingiu. O topo da congestão, você pode traçar aqui ou lá em cima, baseado na última das últimas níveis lá. Tá? Chegou mesmo muito perto. Tanto faz como você traça isso ou não, chegou aqui mesmo muito pertinho. E não se sustentou, caiu, certo? Ao contrário do Ibovespa, né, que tinha aquela congestão e agora voltou para testar, nesse caso foi exatamente o contrário. Tem a congestão e esteve testando o topo da congestão. Só que agora, os small caps têm um problema. Dentro da congestão onde ele está, ele tem uma certa forçação nesse alargamento. Mas tem esse canal aqui, ó. Tá, esqueça o alargamento. Pensem nisso. Tem esse canalzinho de alta. Tá, isso aqui é a congestão gigante, lembra? Aquela congestão gigante? Ó, passa ali em cima, passa lá embaixo. Tá? Então a congestão gigante tem esse canalzinho de alta. E agora, uma queda forte essa semana, também, junto com o Ibovespa, volta para testar essa região. Se você não está vendo o canal, não tem problema nenhum. Nenhum problema de pensar eu não consigo ver esse canal, ou pelo menos não aceito esse canal. Zero problema, não fique triste por causa disso. Você também pode ver aqui uma congestão de topo. Observe que dentro da congestão o ativo vem fazendo esse movimento, né? Não conseguiu sair dessa região, a perda desses níveis empurra tudo isso aqui para baixo para a busca do próximo nível. Onde está o próximo nível? O próximo nível está aqui, ó. Certo? Então tem um bocado de ponto ali para perder. Então se perder essa região aqui, ó, observe que já há um fechamento abaixo da média de 20, ao contrário do Ibovespa. Perdendo essa região, junto da média de 200 onde está agora, próximo nível, lá embaixo. Certo? O dólar, que fez um bom movimento de subida ontem, esse aqui é o gráfico de ontem. Essa volta, o problema lá, China, o Trump falou que vai botar 100% de novo de tarifa na China, já começa aquela brigaiada de novo, os caras são... Já chega a ficar até chato falar do assunto. Mas o semanal, o dólar tem esse perfil aqui, ó, de queda. Portanto, toda e qualquer subida, você está sempre pensando em vender. A única exceção e motivo pelo qual alguém estaria comprado no dólar é o fato de que aqui passa um suporte do gráfico mensal. Certo? Então, esse é o único motivo pelo qual alguém poderia estar pensando em comprar dólar. Porque todo o resto, gráfico, aponta para baixo. E dentro de um cenário em que as tendências são de baixa, toda e qualquer vez que o ativo sobe, como por exemplo agora, se ele der um sinal de venda, o cara tem que pensar em vender. Então fiquem atentos que esse tipo de coisa é muito entusiasmante. Nossa, agora vai, né? O dólar vai voltar para 6,20, 6,30, né? Tem um povo que torce contra, né? Quer que o país vá para o sal, que se desgraça todo. Mas observe que toda vez que isso aqui, tendo essas tendências, toda vez que sobe, você está pensando em vender, e quem pensou em vender, faturou e faturou grosso. O trade de suporte do gráfico mensal tá aqui dando lucro para quem fez, não é o meu caso, tá? Eu comprei alguma coisinha aqui, mas não era a intenção de fazer esse movimento todo aí, portanto saí muito antes. O cara tá se dando bem nessa subida,
né, após vários candles de indecisão na região de suporte do gráfico mensal. Mas a ideia é que esse troço continue descendo no primeiro sinal de venda. E quando que muda essa ideia? Bom, muda o seguinte, se isso aqui fizer fechamento acima da média de 20, já é o primeiro sinal. Se fizer 3 fechamentos acima da média de 20, aí a situação muda completamente. Outro sinal seria se isso fizesse alguma coisa assim, não tanto, não precisa ser tanto, né? Vem até aqui, corrige e volta a subir. Aí forma um pivô de alta, essa tendência de baixa acaba, começa a tendência de alta e aí o cara, né, vai jogar com a tendência de alta novamente para o dólar. De curto prazo, porque as outras não mudaram, pelo menos não vai mudar assim tão rápido, né? Mas o cara poderia jogar na tendência de curto prazo para a subida, mesmo sendo curto prazo. Estou falando no semanal, curto prazo é 2 meses, 3, quer dizer, são prazos diferentes, né? Dentro de quando você está trabalhando com semanal. Petrobras, que só quero destacar uma coisa importante aqui, que é esse gap. O ativo vem caindo forte, faz esse gap com aumento de volume, certo? Não chegou no fundo da congestão que a gente vem falando há um tempão de Petrobras, mas isso aqui tem cara de exaustão, tá bem? Então fiquem atentos à possibilidade de exaustão. Está em lock 4. Né? Não chegou lá embaixo. Cara de exaustão. Exaustão não quer dizer que o troço pare. Quando a gente fala assim, tem exaustão. É igual como se você batesse numa parede de concreto, né? Bate e fica estático, parado lá, colado. Não. Certo? É igual um trem. Para, aí o cara puxa aquele freio do trem, o trem ainda anda, sei lá, 1 quilômetro antes de parar. Portanto, tenham ideia de que, sendo um sinal de exaustão, e é um sinal típico de exaustão, isso aqui ainda pode chegar nesses níveis. Mas o movimento de Petrobras, no gráfico diário, eu estou ressaltando especificamente o gráfico diário de Petrobras, porque tem a congestão, que é mais ou menos nesse nível, está longe ainda do fundo, porém não precisa chegar exatamente no fundo, como também o small caps não chegou exatamente no topo, antes de dar alguma possibilidade para quem tem interesse em operar Petrobras do ponto de vista comprador. Mas o que nos interessa aqui é o semanal. Só queria ressaltar isso, porque é importante. Tá? Do ponto de vista semanal, a coisa é bem mais simples, ó, bem mais. Ó. Topo mais baixo, não é? Então isso aqui é uma tendência de baixa. Desde que faça o pivô. Fez. Então, pivô de baixa que nunca foi acionado. Para quem não trabalha no centavo, nunca foi acionado. E aí, toda e qualquer subida tem o pivô de baixa. Toda e qualquer subida era uma sinalização para o cara vender. Teve sinalização ali, aqui, ali. E recentemente, de novo, essa semana. Tudo isso aqui foi dito, tudo isso aqui foi falado. Se você fala assim, não, isso é mentira, você tá aí, é fácil falar tudo com gráfico pronto. Faz o seguinte, olha o último setorial e você vai ver que eu falei sobre isso. Ou o último semanal em que eu falei de Petrobras falando sobre isso. Certo? Então, tudo isso aqui foi sinalizado, era plausível, era possível, era graficamente o esperado e está acontecendo. Certo? Então, não é voodoo, não é magia negra, não é adivinhar o futuro, é simplesmente analisar um gráfico com cara de quem quer ver. Petrobras tem, então, tudo para continuar seu movimento descendente. É a única coisa que existe em Petrobras? Não. Observe que no gráfico semanal, ela também traça uma linha de tendência de alta. A tendência é de baixa, não é? A tendência é de baixa. Mas ela traça isso porque ela tem fundos ascendentes. Parou aqui e fez esse fechamento. Nada impede que essa semana, sei lá, por qualquer motivo, né? Aquela nossa queda da semana não se deve só, né, ao problema da China. Obviamente tem um problema deles não terem aprovado aquela medida provisória, que o governo estava lá um tempão, que eles enrolaram o máximo que puderam para votar um negócio. Chegou no último dia, não votaram, caducou, acabou-se. E o governo agora tem que se virar para arrumar entre 30 e 50 bilhões de reais para fechar as contas. E é obviamente que isso que está empurrando a nossa bolsa toda para baixo. Some-se a isso o problema internacional da China com os Estados Unidos, que sempre dá muito, muito pepino. Mas nada impede que essa semana, por exemplo, venham muito boas notícias, ou simplesmente o pessoal resolva falar, não, eu acho que vale a pena comprar Petrobras aqui, ó. Esse candle que eu desenhei ficou uma porcaria porque ele era um inside bar. Mas esse aqui, ó, não é, certo? Então, superando aquilo ali,
você pode, mesmo vendo esse cenário, o cara pode pensar em operar comprado. Por quê? Porque tem uma linha de tendência de alta de curto prazo dentro do gráfico semanal, mais ou menos como tinha aqui, ó. Certo? Ó, mesmo cenário. Linha de tendência de alta, traçada entre esses dois pontos, testada aqui, sinal de compra, o cara comprou e foi em frente. Voltou a ser testada naquele ponto que a linha está aqui horizontal, também deu aqui uma grana. Não deu muito movimento, mas já deu alguma coisa. Mesma experiência pode acontecer do lado de cá. Portanto, fiquem atentos a essa possibilidade. Esse é o cenário de Petrobras. Vale. Esse aqui também é o gráfico diário. Eu quero o gráfico semanal. No gráfico semanal, nós temos um problema em Vale. Por quê? Porque Vale tem várias congestões. Vamos botar essa aqui, ó, só para vocês poderem ver. Certo? Isso aqui é composto de várias congestões diferentes, tá? Essa e essa. Mas a gente pode compor as duas juntas, certo? E o que aconteceu essa semana? Aconteceu o seguinte, chegou na zona de resistência, dada por essa região aqui, daquela congestão inicial. Além disso, Vale está numa congestão já há mais tempo, tem 2 ou 3 anos que ela está nessa congestão. Se você olhar o gráfico mensal, que é esse gráfico que está aqui do lado, você vai ver que ela não está indo a lugar nenhum há muito, muito tempo, certo? Cada coisinha dessa aqui é um ano. Bom, chegou nessa região e faz o candle que nós estamos vendo. Esse candle é um candle extremamente vendedor, né? Isso aqui é aquele candle que você vai falar, ai meu filho, se perder esse troço aqui, quero vender. É, exatamente, certo? Vou vender direto, só passar dali? Bom, existe setup para isso, tá? Existe um setup de venda que basta passar daqui e o cara vende. Mas aí é setup. Setup o cara tem que saber qual é o alvo, qual é o stop, como é que ele opera tal. Não é o caso que a gente está falando nesse programa. Nós estamos falando sobre análise gráfica clássica. A análise gráfica clássica, esse candle é vendedor? Sim, esse candle é vendedor. Está numa região de resistência? Está numa região de resistência. A perda desse candle, formando um candle vendedor, vai acionar para quem está operando o setup já direto. Para quem não está operando o setup, o cara vai esperar a semana todinha acontecer, formar o candle, e quando passar daqui é que ele vai operar para vir buscar de novo a região do fundo do canal por volta dos R$50, R$49, depende de como você traça essas coisas aqui. Então, tem esse cenário. Tem algum outro cenário? Tem o cenário comprador. Pô, mas como é que pode? É simples, basta, ao invés de fazer o candle assim, como eu desenhei antes, fazer o candle assim, ó. Lembra do tal setup que eu falei? Relacionado com esse candle? Pois bem, ele também tem no mesmo candle, exatamente o mesmo candle, certo? Ele dá compra ou venda igual. Então, se superar a máxima da compra, se perder a mínima da venda. Portanto, são dois setups diferentes para o mesmo candle. Então, fiquem atentos, quem conhece vai saber operar. Independentemente disso, quem não opera pelo setup, só opera porque isso aqui é uma resistência, e aí o ativo vai fechar acima da resistência, se der esse cenário, claro, né? Ele vai esperar a semana todinha fechar, semana toda, não vai fazer nada, a semana inteira. Ai, Campos, mas eu vou ver o ativo subir, sei lá, R$1 ou R$2, eu não vou fazer nada. É exatamente isso que você vai fazer, nada. Sexta-feira que vem, depois dessa análise de hoje, sexta-feira que vem, quando for umas 4 horas da tarde, você vai olhar para a cara do teu gráfico aí e vai falar, aconteceu isso aqui, tal. Então agora eu vou tomar uma decisão para deixar a ordem para segunda. Ou, se você for muito mais agressivo, operar na sexta-feira mesmo. Normalmente, as pessoas deixam a ordem para segunda-feira. Portanto, você vai esperar esse candle fechar e só se passar dali é que você vai operar comprado. Certo? Portanto, existe possibilidade de compra, existe possibilidade de venda em qualquer cenário aqui em Vale. VEG, que... Bom, esse é o gráfico diário, que não é o que a gente está analisando. Mas VEG, só para vocês verem, tem todas as tendências de baixo, tá bem? Então, toda e qualquer vez que o ativo sobe, aquilo que eu falei pro dólar. Quando o ativo está assim, toda e qualquer vez, quando der um sinal de venda,
é venda. Aqui não deu sinal de venda ainda, mas se perder essa mínima, vai ser. E aí o cara tá pensando em operar vendido. Não é a melhor das ideias, porque o cara tá na cara do suporte, né? Isso aqui é um suportão, e aí vender assim tão pertinho do suporte não é a melhor ideia. Mas de qualquer forma, só mesmo sinalizar, porque abriu o gráfico diário. No gráfico mensal, desculpa, no gráfico semanal, que é o que a gente está analisando, VEG tem a tendência secundária de baixa, a tendência terciária de baixa, e a tendência primária ainda é levemente de alta. O ativo vem parado aqui, ó. Parado aqui nessa região. Há um tempão. Deixa eu até traçar isso melhor aqui. Não consegue romper. Certo? Nem para um lado, nem para o outro. A perda da mínima, o cara está pensando em operar para baixo. Isso aqui, essa venda independente. Isso aqui é um retângulo. Sendo um retângulo, você vai operar a projeção dele para baixo. Mas independente do retângulo, tá? Próximo nível de suporte de VEG é lá por volta de R$30 na queda. E se superar? Bom, se superar, como tem um trade, tem um setup de day trade, de trade, de swing trade, que foi acionado no gráfico diário e não deu stop. Então o povo que comprou, tá comprado. Quem não comprou e não tá lá pelo gatekeeper, tá nesse troço aqui, nesse imbróglio, parado, sem saber o que fazer e tá esperando um fechamento. Qual é esse fechamento? Esse fechamento é romper isto e fechar acima da média de 20. Então teria que fazer um candle mais ou menos assim. O ativo, lembrando para vocês que é um excelente ativo, é uma excelente empresa, tá com preço excelente. Isso é um call de compra? Não. Tá? O momento gráfico do ativo é péssimo. Mas a empresa era e continua sendo excelente. Não mudou. Então fiquem atentos que, nesse cenário, para quem quer, especialmente quem quer ser sócio da empresa, que já poderia ter comprado em qualquer um dessas múltiplas semanas ou meses que o ativo está passando aqui, porque o preço ficou mesmo muito bom. Mas quem quiser ser sócio e precisava de um sinalzinho melhor, o sinal é aquele ali. É a superação, um candle, se possível, um candle, talvez dois. Desde que feche acima da média de 20, faça um candle que saia dessa região, o cara vai pensar seriamente em comprar, porque, com tudo e por tudo, a tendência primária ainda é de alta. No limite, né? Tá aqui mais quase horizontal. Né? Talvez, dependendo aqui de como você olhe, tá aí até horizontal. Ó. Se você olhar muito de pertinho assim, ó, parece até que ela tá horizontal. Mas está no limite. De qualquer forma, a superação, fechando ali em cima, o cara tá pensando em comprar a VEG. Embraer, aqui no gráfico diário tá numa entalada danada, mas não é isso que a gente está vendo aqui. Ela tem este cenário, certo? Este é o cenário de Embraer. Portanto, toda e qualquer queda você está pensando em comprar o ativo, né? Ah, eu quero vender o ativo. Bom, se você quer vender o ativo, você vai ter que ir lá no gráfico diário e não tem sinal de venda. Certo? Então sai dessa porque não apareceu. Quem está operando no semanal, quem está operando para position, mais longo prazo, você vai ver que isso aqui é uma congestão, óbvio. Não vai a lugar nenhum, não sai. Enquanto não perder, não tem operação. O gráfico geral do ativo é de subida. Certo? As três tendências de subida. Por que diabos você ia querer vender isso? Por quê? O ativo está aqui parado nesse negócio. É um ativo que vem... Eu vou afastar o gráfico para vocês verem isso aqui ao longo dos últimos anos. 2025, 2024, 2023 lateralizado, 2022, a partir daqui... Eu vou engrossar essa linha um pouquinho. 2022, ela tinha feito uma correção mais forte. 2021 tinha sido uma paulada para cima. 2022 fez uma correção mais forte. Rompeu nesse ponto. Quem fez esse trade aqui mandou muito bem. Esse gráfico é ajustado, portanto o valor não era exatamente esse, né? Porque teve proventos nesse meio tempo. Mas olha que trade muito bom. O cara teve ali duas oportunidades em 2022 para ser sócio de Embraer. Depois disso, ele voltou a ter outras oportunidades de ser sócio de Embraer. E quem resolveu ser sócio de Embraer, seja no rompimento desse nível, seja no rompimento desse nível, seja em qualquer uma dessas correções, ou dessa, ou dessa, ou desta última, que mais recente, arrebentou de ganhar dinheiro. Por quê? Porque o cenário do ativo é esse aqui, galera, pelo amor de Deus. Tá pensando em vender Embraer? Pensa duas vezes. Ah, pelo day trade. Bom, aí day trade é outra coisa. Pelo swing trade, não tem venda ainda não.
Pelo position, não tem venda nenhuma. Aí se perder esse retângulo aqui para baixo, seria um sinal vendedor aqui de position? E eu não faria, tá? Eu não faria. Olha o candle, esse candle aqui, nem a metade, não chegou nem na metade dele. Nada que ameaça, tá a média de 20 imediatamente abaixo. Cara, tudo isso aqui aponta para cima. São oportunidades que as pessoas perdem de comprar um ativo excepcional por um preço muito bom. Itaúsa, que esse aqui é o gráfico semanal de Itaúsa, muito semelhante em conceito àquilo que a gente falou de Embraer, porque tendência primária, secundária, terciária de alta. Agora ela deu uma entalada, tá? As pessoas olham o gráfico sempre assim, ó. Só olha o gráfico desse jeito. Ah lá, o Campos caiu muito, a empresa caiu muito. É um dos bancos mais lucrativos do mundo. Você tem noção de que Itaú não deu prejuízo nunca na história? E de que é um dos melhores bancos do mundo? É um dos bancos mais lucrativos do planeta Terra. E que quando faz uma quedinha como essa aqui, fica todo mundo, pelo amor de Deus, o banco vai falir. Aí você olha pelo gráfico semanal, o troço não chegou nem na média de 20, velho. Isso é igual a isso. Que é razoavelmente igual a isso. Que é igual a isso. Ou isso. E olha o resultado de todo mundo que operou esse troço. Mesmo que a queda tivesse sido mais longa. Que diga de passagem, eu torço muito. Eu sou sócio de Itaú? Sou. Eu torço para que ele caia 50%, cara. 60%. Eu torço que ele desabe. Você é louco? Não. Eu quero comprar mais. Eu quero ser mais sócio de Itaú. Se ele cair 50% porque alguém fala uma bobagem qualquer, óbvio, não que a empresa vá à falência, mas porque alguém fala uma estupidez qualquer, porque acontece, sei lá, qualquer coisa aí, ou a manada resolve correr toda para uma direção só, excelente. Excelente. Para mim, que quero ser sócio da empresa. E você? Você quer ser sócio dessa empresa ou você quer ser sócio de Ambipar? Igual o pessoal aí, ó, tá agora aguentando. Quer ter COI da Ambipar? A gente avisa. Ativo bom. Você quer ser sócio, a empresa que você quer ser sócio. Isso aqui são oportunidades. E elas aparecem frequentemente, acabei de mostrar. Frequentemente. As pessoas não aproveitam porque não querem. Vamos afastar o gráfico de Itaúsa. E isto aqui é o gráfico de Itaúsa. Aqui é o Crash 2020. E isso aqui, ó, é a linha de tendência de Itaúsa desde então. 2020. Você é sócio de Itaúsa? Não. Eu tenho certeza que você não é sócio de Itaúsa. Mas eu tenho certeza que você é sócio de Casas Bahia, de Magazine Luiza, das lojas americanas, da Ambipar, da Light, da Oi. De alguma dessas empresas aí, eu tenho certeza que você é sócio. Sócio, mas não é sócio carteira Barbell. É sócio mesmo. Comprei. E me dei mal e fiquei com a ação porque eu não sei o que fazer com ela. Mas e de Itaú, você é? Não. Sabe por quê? Não, você não sabe e não tem explicação. Não tem nenhuma explicação. É um call, tô dizendo para você ser sócio. Não, eu não tô dando call nenhum. Eu tô te mostrando o gráfico de um ativo espetacular que tá fazendo uma correção ridiculamente pequena, mas que deixa as pessoas muito preocupadas. Bom, fizemos então aqui essa parte e vamos então sobrevoar o setorial. Certo? Vou me estender profundamente? Não, não vou me estender profundamente. Por quê? Porque não houve gigantescas mudanças no gráfico setorial. Certo? A gente já chegou à conclusão de que a gente tem que deixar para fazer análises mais aprofundadas daquilo que efetivamente mude bastante. Não é o caso. Né? Ok. Todos os relógios resolveram apitar os alarmes das coisas que tem. Bom, isso aqui todos esses aqui são índices da Bovespa, tá bom? Não são meus, são índices da Bovespa. Esse aqui nem é da Bovespa, esse aqui é da BlackRock. Certo? Mas todos todos aqui são da Bovespa. Esse é da BlackRock.
Mas isso aqui não é de ação, é de BDR. Ups. Portanto, reflete o mercado americano. E isso aqui reflete o mercado de FIIs, certo? De fundos imobiliários. Isso aqui é, ao contrário do IFIX, é o IFIO, são aqueles FIIs que efetivamente são muito líquidos. Conforme vocês podem ver, o IBX 100, que é isso aqui, o Profit chama com esse nome aqui, mas ele é o IBX 100, tá bem? Ele está fazendo exatamente a mesma coisa que o índice, que o IBOV, portanto não há nenhuma discussão. O índice industrial, que é esse, está numa congestão. Se aproxima do fundo da congestão e não há grandes coisas a fazer, exceto para quem trabalha com gestão, né? Existe ETF para trabalhar isso aí. Ontem eu até publiquei um vídeo falando a minha opinião sobre ETFs, mas é a minha opinião, você pode ter a opinião que você achar melhor. No caso de, como isso aqui é uma congestão, no caso de uma superação, o cara poderia pensar em operar comprado através do ETF. Certo? A parte ruim acontece, e aqui sim é significativo, é o índice agrário, o índice do agronegócio, que perde um fundo, tem uma linha de tendência de baixa, certo? Isso aqui pode ser tratado como um triângulo, tem um toque, 2 toques, esse aqui é até um toque complexo, tem esse terceiro toque aqui, o vértice do triângulo é lá no diabo que o carregue, portanto está dentro do prazo do negócio e perdeu, portanto esta amplitude aqui pode ser projetada para baixo e ser operada para baixo desde que perca aquele nível ali. Certo? Então, esse é um caso concreto de mudança de perfil. O troço já era baixista, né? Todo mundo já estava vendo que isso aqui era um cenário baixista, mas com a perda do fundo anterior, né, dos 2 fundos anteriores, perde e o triângulo é efetivamente, vamos dizer, ele não foi acionado, né? Qual é a palavra correta para dizer isso? O triângulo foi acionado. O trade é que não foi acionado. Tá, então essa seria a forma correta de dizer. O triângulo foi acionado, né? Perdeu o triângulo, perdeu a mínima. Mas o trade ainda não foi acionado, mas será no caso da perda dessa mínima. É um call de compra, de venda? Não. Só estou mostrando para vocês a análise gráfica. Mudou alguma coisa no índice de dividendos? Não, senhor. Continua a mesma coisa, tal, muito semelhante ao Ibovespa. EWZ, mudou alguma coisa? Não, senhor. Está aqui na mesma. O IBX e VBX, mudou alguma coisa? Não, muito semelhante ao Ibovespa. BDR tem aqui uma mudança. Tá? Isso aqui reflete as ações americanas, ou melhor, as ações brasileiras negociadas no mercado americano. Ao contrário, as ações americanas negociadas no mercado brasileiro. Certo? Fez um movimento em V, violento, foi aquele troço do Trump lá ameaçando todo mundo, o universo com... Ele ia botar sanções para exportações para importações vindas de Plutão. Mas Plutão reagiu e falou, não, se você botar 100, a gente bota 2.000%, aí ele voltou atrás e deu esse negócio aqui. Bom, então vinha subindo desbragadamente, né? Um movimento violento. O mercado americano é uma coisa impressionante, a força do mercado americano. Porém, e sempre há um porém, aqui há uma diferença do gráfico do SP500. Tá? O SP500 vem fazendo máximas e repetindo máximas constantemente. O BDRX não vem. Por quê? Porque o dólar vem caindo direto desde o final do ano passado. E como isso aqui tem uma composição com o dólar, se vamos dizer, as BDRs sobem, mas o dólar desce, o conjunto do negócio sobe menos. Certo? Esse é um dos motivos pelos quais eu evito operar BDR. De qualquer forma, chegou na zona de resistência e, cara, forma um candle espetacularmente vendedor. Tem essa cena aí que eu falei do Trump, botando lá a tarifa para a China. O cara da China já olhou, já falou para ele, falou assim, olha só, eu não quero brigar não, mas se eu tiver que brigar, eu brigo. A China já peitou os Estados Unidos recentemente e vai peitar de novo, não tenho dúvida disso. O Trump amarelou da última vez, vamos ver se ele vai amarelar dessa. Não interessa, o que interessa é o seguinte, esse candle aqui é mesmo vendedor, tá? Certo? Então, ele tem setup para operação, assim como eu falei no outro ativo que eu já esqueci qual era. Ele tem operação, se perder a mínima, tem operação por setup. Se superar a máxima, tem operação
por setup e por tendência. Tem trade de qualquer jeito, se passar de um lado ou de outro. Certo? Mas fiquem muito atentos a esse cenário americano, porque tem uma reunião aí do sorriso, né? O sorriso disfarçado do Xi Jinping. Já viram aquele sorrisinho dele? Cara, ele parece estar sorrindo e fala assim, eu vou te matar, hein? Pois é. Ele tem um sorrisinho, cara, que eu acho até enervante, dá até um certo medo do cara. E tem o Trump, que é doido, né? Então, quer dizer, vai ter a reunião do cara que tem cara de psicopata, que tá afiando a faca, dando sorriso, pronto pra cortar a tua cabeça. E tem o outro que diz que vai cortar a tua cabeça, mas no final dá uma amarelada. Inclusive, ele amarelou o cabelo e a pele também. Ficou amarelo não, ficou laranja, né? Tem essa reunião, eles vão pelo menos estava marcada para eles se encontrarem muito em breve, vão tentar resolver esse imbróglio. O troço ficou meio enrolado. De qualquer maneira, fiquem atentos para a possibilidade de negociação. Aqui, tanto faz o lado que esse troço arrebente. Para cima, tem que dar para ver pelo menos o que anda, né? Seja para cima, seja para baixo, tem trade. E no IFI, nós cansamos de falar para vocês, cansamos. Campos, você opera FI? Não, tá? Mas aí eu também já expliquei aqui no canal. O que eu penso sobre FI? Se você quer saber o que eu penso sobre FI e por que eu não opero FI, você procura o vídeo aí no canal que está aí disponível. Tá? Mas tinha aqui... a gente cansou de falar durante essa queda que tinha FIIs sendo negociados por 50%, 60% do seu valor patrimonial. Não é a única métrica que se usa para verificar se um FII está barato ou está caro. Não, mas é uma boa métrica para você verificar se o FII está barato ou não. E aqui estava ridículo. Nesse ponto aqui ficou mais ridículo ainda. Tá? Mas se você não estava pensando em absolutamente nada disso, você simplesmente viu formar um fundo mais alto, formar um pivô de alta. Aqui tinha também o gatekeeper, para quem conhece, tal. E a negociação é essa. E o troço bombou, deu uma segurada aqui no seu topo anterior e continua bombando e subindo. E nós cansamos de falar para o pessoal ter atenção no setor de construção civil. Quem teve está faturando, quem não teve, não teve. Fazer o quê, né? Eu fico impressionado que algumas pessoas perdem um tempão do seu domingo ou dos seus dias. Cara, a gente fica aqui 1 hora e meia falando. É tempo pra cacete pra você ficar ouvindo a minha voz. Aí você fica ouvindo a minha voz esse tempo todo, um cara chato igual a mim. Pra quê se você não vai pensar no assunto e tomar uma providência? Vai pedalar no parque, cara. Vai à praia, vai tomar cerveja, né? Vai pro motel com a namorada, vai fazer qualquer coisa. Menos perder tempo ouvindo um cara falar sobre uma opção de coisas que você não vai tomar atitude nenhuma. Não faz sentido. Se tá aqui ouvindo isso, é para meditar sobre o assunto e tomar atitude. Não é para seguir o que eu tô falando, mas para pensar e tomar atitudes. Efetiva. Botar a mão na massa. E não ficar só, né, de pensamentos e vamos pensar e pensar e pensar. E enquanto você pensa, o mundo anda e o seu dinheiro fica cada vez menor. Porque a inflação vai comendo e você não avança. Bom, esses são outros índices, já os índices setoriais da Bolsa, também são índices da Bolsa de Valores, não são meus, certo? Temos aqui o índice financeiro, que corrigiu essa semana, certo? Chegou na região da máxima. Por que eu estou me dedicando aqui atentamente ao índice financeiro? Porque isso aqui é uma das coisas mais importantes que tem na Bolsa de Valores. Certo? Em termos de bolsa de valores, um dos maiores pesos que nós temos é justamente o índice financeiro. Você pode ver aqui um alargamento, certo? O alargamento ele é feito entre topos consecutivos, por isso que essa ideia aqui não é das melhores. Mas tinha aqui a zona de resistência, não conseguiu se sustentar, deu sinal de venda nessa semana. Existe ETF desse troço, certo? Então a pessoa poderia pensar em operar vendido. Como é o movimento geral do troço? De subida. Os bancos tendem a fazer máxima no final do ano, certo? Isso é uma tendência histórica dos bancos. Nós ainda não estamos no final do ano, ainda falta tempo. De qualquer forma, correção de 2 semanas, assim como o Ibovespa. Esse aqui é o índice de utilities. E utilities utilities é ótimo, né? Utilities são aquelas empresas de água, energia, saneamento, tal, que prestam serviços públicos quase sempre. A boa parte delas são estatais, mas de uma forma geral, mesmo as que não são estatais, elas trabalham com toda a sua receita vinculada a correções pela inflação. Mas semaninhas de correção, nem o suficiente para chegar na média de 20. E o cara preocupado com o seu investimento. Realmente.
Eu acho peculiar também que as pessoas queiram operar na renda variável, mercado absolutamente de risco de ações, e o cara não consiga aguentar uma correção de 2, 3 semanas, 7%, 10%, 15%. O cara vê uma correção de 20%, senta no chão da cozinha e chora. Pelo amor de Deus, você não tem a menor estrutura para ficar no mercado de ações, né? Eu explico tudo isso, galera, nesses livros e nesses cursos. Tá? Esse livro aqui, esse curso aqui, ó, eu explico detalhes sobre uma opção de coisa. Controle de risco, como fazer hedge para não ficar desesperado quando o troço desaba. Como avaliar ações para saber onde você vai investir justamente quando cai. Né? O que fazer na hora se der um crash brabo daqueles que o mundo desaba? O que você vai fazer? Qual a melhor estratégia para investir o seu dinheiro? De que forma? Como operar na bolsa sem risco de perder dinheiro? Como sair do day trade porque você não tem grana? Opções, sempre uma possibilidade ótima de trabalho. Tudo isso está aqui. Tudo isso está disponível para vocês. Algumas dessas coisas estão disponíveis para vocês há anos. Ah, é caro. Meu irmão, se tu não tem condição de comprar material que vai fazer você ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu garanto para você que vai mudar a sua forma de pensar. Eu não tenho como garantir que você vai ganhar dinheiro. Por que não? Porque você pode ser a pessoa mais azarada do mundo, fazer tudo certo e dar errado. Então não existe garantia. Mas vai lá no site boasopçõescampos.com.br, leia sobre esses livros e cursos e etc. E reavalie o que você está fazendo com a sua vida financeira. Bom, então, utilities, fazendo só uma correção. Aqui tem uma coisa mais importante, que é no índice de consumo. A correção é bem mais profunda, atingiu a média de 200 e parou ali. Observe que isso aqui é uma região de resistência, certo? Não conseguiu ultrapassar essa região de resistência, já tinha testado. Não conseguiu e faz uma correção mesmo forte. Nesse caso especificamente, eu esperaria perder esse nível. Se perder aquilo ali, cara, é lá para baixo, certo? Aqui, ó, são mesmo muitos pontos. Tá muito na cara muito na cara desse fundinho aqui, para operar. Dá para operar, é possível, mas eu seria um pouco mais, teria um pouco mais de precaução. Mas de qualquer forma, a sinalização aqui estava bem e não está mais, certo? O fato de ter parado na resistência e não ter dado nenhuma oportunidade de ultrapassagem, e especialmente com essa queda tão forte essa semana, bota esse cenário aqui muito mais vendedor do que qualquer coisa. Lembre-se que isso aqui também, deixa eu aproximar um pouco mais, isso é um topo duplo, tá? Topo mais ou menos no mesmo nível. A perda, justamente daquele nível que eu falei que eu esperaria perder, vai acionar um topo duplo, e aí a projeção é disso aqui tudo para baixo. Ali são mais ou menos 300 pontos. Se você jogar 300 pontos de 2.700 para baixo, dá por volta de 2.400. É quase nesse fundo, como eu tinha falado anteriormente. E isso é uma figura gráfica complexa que pode ser operada. Certo? O índice de elétricas, assim como o índice de utility, está fazendo uma correção ridícula, nem na média de 20 chega. Né? As tendências são de alta. Eu não consigo imaginar um motivo pelo qual as pessoas tenham que se preocupar com o setor elétrico. Por enquanto, tudo lindo e maravilhoso. Tá? Índice imobiliário, lembra que eu falei para vocês? Ficarem atentos. Meses atrás eu falei para vocês? Pois bem. Tá? Fez uma correção mais forte essa semana? Fez. Isso tem a ver aí até com um negócio lá do governo, porque uma das coisas que o governo tem para o setor imobiliário é um rearranjo lá na forma de fazer os financiamentos. Inclusive, a Caixa voltou a financiar com 80% do valor agora, anunciaram esses dias. Mas, de qualquer forma, toda e qualquer má notícia para o governo é uma má notícia para o setor, por quê? Né? As pessoas, isso aqui é um financiamento que você vai fazer pelo resto da vida, né? 30 anos, 40 anos, né? 40 é exagero, mas 25, 30, 35 anos é um financiamento de longo prazo. Então, quando vem notícias ruins para a saúde financeira do governo, também vem notícias ruins para o setor. O que não muda o fato de que isso aqui está dessa forma, e isso aqui é só uma correção, exatamente como essa aqui também foi, tá? Ó, olha esse candle, esse.
e vê se ele é muito diferente desse. Olha o que aconteceu com quem ficou desesperado com esse candle e saiu ou vendeu ou ficou de fora. Foi uma subida daqui, ó, desse ponto até lá em cima. E olha que aqui perdeu a média de 20, hein? Lá não. E aqui nós temos o IMAT, tá? O IMAT é um outro setor também muito importante, junto com o índice financeiro, porque ele inclui todas essas empresas de... A Bolsa devia dividir isso aí melhor. Tem empresa aí que dá com pau. Mas tem tudo quanto é empresa de materiais básicos. É um índice de materiais básicos. E isso aqui tem uma congestão, tá? Congestão é essa que dura um tempão. Tá agora no topo da congestão. Se arrebentar, você vai operar a congestão para cima. Não arrebentou, não tem o que fazer, parado, olhando. Certo? Bom, falado isso, vamos aos setores individualizados, que a gente só vai conversar sobre algum ativo que precise ser falado. Como eu disse, o Bovespa fazendo uma pequena correção, talvez voltando para a congestão, talvez, temos que ver. Mesma coisa aqui, ó, o índice financeiro chegou lá em cima, mas nem a média de 20 perdeu. E aí nós temos os diversos bancos e outras empresas que não são bancos, mas estão no setor financeiro na mesma. Tá? A B3SA3, que eu não vou entrar em cada um dos ativos, tá? Porque isso aqui tem uma congestão eterna, chegou no topo da congestão, não conseguiu superar, isso aqui é seriamente candidato à venda para o cara chegar lá embaixo. Então não mudou nada, né? Não mudou nada e a coisa continua igual. Itaú nós já falamos, né? Já falamos ainda há pouco. BBDC4, que é outro banco também sensacional, espetacular, maravilhoso, e que eu também não sei porque que as pessoas não são sócias dele. Tinha superado aqui essa região, subiu, voltou para testar, continuou subindo, agora uma pequena correção, nada aqui que coloque em risco a existência do banco ou a existência do seu investimento. Banco do Brasil, que vinha com mais notícias por causa do aumento da inadimplência, chegou a bater ali nos 18, 19 reais, deu uma ótima oportunidade de compra para muita gente, reagiu bem, 2 semanas de correção, por enquanto, nada de desesperador. Aqui tem uma coisa que chama a atenção, que é, nessa subidinha, ele fez uma linha de tendência de alta, tá vendo? Você consegue traçar aqui. E ela foi perdida essa semana. Certo? Portanto, isso aqui bota um... Sabe aquele negócio do gato subiu no telhado? Quem estava aqui operando comprado em Banco do Brasil, que ainda tem a sua tendência primária de alta, tem que ficar atento, porque se perder essa região, especialmente se perder a média de 200, poderá ser um sinal para o cara pensar em sair do trade que ele estava antes. Certo? Você estava comprado. E para quem está pensando em operar vendido, se perder a média de 200, se fizer um negócio mais ou menos assim, a partir desse ponto, o cara pode pensar seriamente em operar vendido. Certo? Sambi é outro ativo, como o B3 e C3, que não vai a lugar nenhum. Né? Tem aqui o que se pode plenamente ver como uma congestão, faz 200 milhões de congestões. O banco já falou que quer sair da bolsa, já fez o diabo tal e nada. Mas deu sinal na semana passada, no início dessa semana, deu sinal de venda, topo de congestão, para levar ele para baixo. Agora já não tem o que fazer, já andou, não tem mais nada para fazer. E BPAC, que está fazendo uma discretíssima correção, ativo completamente maravilhoso, subindo aqui, ó, tudo subindo. É uma discreta correção, melhor até do que os outros bancões, tal. Banco espetacular, excelente, não é assim o melhor pagador de dividendos do mundo, mas pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, tá aqui, isso é o banco. Deixa eu botar os meus livros e cursos na tela novamente, para vocês terem uma ideia. Cara, estão dando mole. Estão dando mole. Eu já cansei de falar para vocês. Tá aí a oportunidade de vocês aprenderem muita, muita coisa. Então, esses foram os bancos. Seguradoras também fazem parte do setor financeiro. Né? Máquinas de gerar dinheiro, um espetáculo. Tá? O índice financeiro está ali. Nós temos aqui PSSA3 fazendo uma correção mais profunda. Aí você fala, pô, então vamos ser vendedores em PSSA3. É esse aqui o gráfico, tá? Isso aqui é 2022 e é o ativo indo. Ai, Campos, vamos, mas será possível que a gente não possa fazer alguma coisa? Isso aqui é PSSA3, tá?
Essa é a correção que vocês estão vendo. Houve outras? Houve outras. Tão longas quanto aquela? Tão longas quanto aquela. Tão longas quanto aquela. Nesse ponto aqui não era tão adequado, né? Porque a média não estava tão boa. Mas desde 2022, nesse ponto, o ativo já fez várias correções. E aí? Quem comprou essas correções? Como é que ficou? Ganhou dinheiro ou perdeu dinheiro? Então não se desesperem com esse tipo de coisa, galera. Pelo amor de Deus, não se desesperem com esse tipo de coisa. Tá? Tem um pivô de baixa lá em cima? Tem. Tá? Aqui tem um pivô de baixa. Faz isso. Volta, testa a mesma região. E aqui forma um pivô de baixa. Então, foi acionado nesse ponto. Certo? A tendência do curto prazo é de baixa. Mas o ativo tem isso aqui como perfil. Se você quiser trabalhar vendido, não é a melhor das coisas trabalhar vendido no swing trade, a gente ensina nesse livro, porque swing trade, position. Não é a melhor das coisas trabalhar no position vendido, porque o position tem um aluguel caro, né? Se você vai trabalhar, uma coisa é eu ter uma taxa de aluguel de, sei lá, 20% para 3 dias. É irrisório. Mas quando você está pensando em position, você está pensando em 3 meses, 4 meses, aí esses 20% já não são tão irrisórios, certo? Então, fiquem um pouco mais atentos a esses números, cuidado com a ideia de trabalhar vendido recorrentemente em position, pode ficar mais caro do que vocês imaginam. E algumas corretoras ainda colocaram aí, para ficar mais engraçadinho, a taxa de, se eu não me engano, de 0,5% sobre todo o negócio. Bom, então isso aqui é PSSA3. Temos a caixa geral, né? A caixa de seguridade, que na verdade não está indo a lugar nenhum, certo? Portanto, não tem grandes trades para fazer. Tem aqui essa zona de resistência. Tentou superar ali, não tem trade, nada, tá aqui, ó. Tá parado aí, certo? Nada a fazer. E a RBR é a empresa que não se opera. Por quê? Porque teve gravíssimos problemas com o seu balanço, portanto, é uma empresa que não tem nada para fazer e também não está fazendo nada. Né? Tá andando ali de lado, dentro da sua miséria. O IS, que vinha muito tempo parada, muito tempo parada, alinhou as médias e está esperando a superação ali para poder, efetivamente, a continuidade do movimento. BB Seguridade, que junto com o Banco do Brasil também impactado pelo mesmo tipo de princípio, né? O mesmo grupo econômico, vem reagindo, mas essas 2 semanas não ficou tão ruim quanto o Banco do Brasil. O Banco do Brasil reagiu pior nessas últimas 2 semanas do que BBSE3. Tá? O ativo está aqui muito lateralizado, né? Ela rompeu uma linha de tendência. Se você olhar isso aqui, tem uma linha de tendência ali, mas ela rompeu pelo tempo e não porque rompeu mesmo. Tá? Ela está simplesmente andando de lado. O ativo está andando de lado ali, ó, naquele troço que não dava para ver nada dentro. Mas o ativo está andando de lado nesse negócio. Certo? Portanto, não é um rompimento aqui que você fala, rompeu a linha de tendência. Não. Isso aqui é o ativo andando de lado. Certo? Se romper para baixo, é para baixo que o cara vai, né? Ali até a média de 200. Se romper para cima, não tem muito o que discutir. O cara vai pensar em operar comprado. A tendência primária era de alta e continua. A tendência secundária era de alta e continua. Gráfico semanal. Tá? Um ativo que é um excepcional pagador de dividendos também. Então, não se esqueçam disso. Siderurgia e minério, que é uma das composições lá do IMAT, que a gente vem falando. O IMAT está uma desgraça, olha isso. Né? Mas essa semana nós tivemos aí algumas empresas dando um cenário mais interessante. Por exemplo, CSNA deu uma ótima movimentação no gráfico diário. Tinha dado ali, ó, uma ótima movimentação no gráfico diário. Pois é, né? A alegria de pobre dura pouco, fez a paulada para cima, a paulada para baixo e, né, tristeza. A gente falou muitas vezes, cuidado com essas operações que o pessoal, ó, espera, cuidado. Mas as pessoas se impressionam com muito pouco. Já cansamos de falar. O ativo tem tendência primária, secundária e terciária de baixa no gráfico semanal. Toda vez que sobe, você está pensando em vender.
Já falamos isso centenas de vezes, até ser chato. Deu sinal de venda? Não, não deu sinal de venda. Não tem nenhum fechamento abaixo da mínima de um desses ativos. Mas na hora que tiver, e pode ter essa semana porque o ativo fechou na mínima, isso aqui vai ser mais uma vez sinalização de venda na continuidade do movimento descendente. Ok? Observe que Vale nós já falamos, já conversamos antes. GGBR está travada na média de 200, não tem o que falar. Uzi Minas, as tendências são... Isso é uma constante do setor, tá, galera? Então, ó, tendências são essas. Toda vez que o ativo sobe, você está pensando em vender, deu sinal de venda. Tinha dado sinal de venda? Tinha dado sinal de venda. Aqui, ó. E esse fechamento é abaixo daquele. Certo? Mas aí ficou tudo meio dentro um do outro. O fechamento é abaixo daquele fechamento. Você não queria esse, você queria fazer um fechamento que ficasse abaixo daquela sombra. Tem. Aí, se você está esperando um fechamento abaixo da sombra, da sombra do candle anterior, você ainda não teve sinal de venda, mas o cenário é amplamente vendedor. O ativo não conseguiu ultrapassar a média de 20, né? Sobe, todo o tempo você está pensando em vender. Semin, que as pessoas também adoram também mexer com Semin. Ativo com valor nominal baixo, muito difícil operar com controle de risco adequado. Tem essa congestão, não vai a lugar nenhum há um tempão, mais de um ano, e está no meio dela. Portanto, aqui o cara até teve a oportunidade de fazer a operação comprada por congestão, mas fora disso não tem o que fazer, não mudou nada no cenário geral da empresa. Né? A CBA, que é a empresa fabricante, exploradora de alumínio, né? Tem esse canal de baixo. Certo? Você poderia até desenhar uma cunha, mas é um canal de baixa. Tentou perder o canal de baixa, volta. É possível aqui o cara pensar em operar comprado? Sim. Por quê? Deixa eu ampliar o gráfico para a gente poder ver. O cenário geral é de baixa. É claro, né? Eu acho que não tem muito o que discutir. Isso aqui é uma zona de suporte. O ativo perde a zona de suporte, dá sinal de venda e falha. Não avança quase. Tudo bem que o valor é ridículo, né? Não dá para fazer grandes controles de risco nisso, mas isso aqui não entregou o que era prometido. O prometido era entregar uma grande movimentação de baixa. Não foi o que aconteceu. O ativo não vai, volta e esta semana forma um pivô de alta. A ultrapassagem desse nível, o cara está pensando em operar comprado. Tá na cara da resistência. Sim, tá na cara da resistência e toda vez que você tiver um ativo que vem um tempão numa tendência de baixa, você vai estar na cara da resistência o tempo inteiro. Só um segundinho, galera. Então, toda hora vai estar na cara de uma resistência. Se você for levar ao pé da letra, não opere na cara de uma resistência, que eu, pessoalmente, não opero na cara de resistências, evito ao máximo, mas para quem quer ser sócio da empresa, né, uma ótima empresa, tá? Diga-se de passagem. Tá aqui uma oportunidade. Certo? Se ele quiser esperar romper a linha de tendência, que é essa, vai ser mais seguro. Né? Esperar fazer alguma coisa assim, não precisa ser em um candle, eu tô botando em um aqui só para facilitar a minha vida, mas aí o cara espera fazer um fechamento ali em cima e, né, já superando a resistência, e ele, feliz da vida, vai operar comprado nesse negócio. Peraí que eu tinha esquecido da minha garrafa d'água, galera. E aí o pessoal da mesa ao lado tá vindo aqui gentilmente me socorrer, porque eu tô com a garganta assim, colando. Muito obrigado, pessoal da mesa ao lado. Você é, assim, uma dádiva de Deus. Obrigado. A situação não pode ficar aqui não, senão eu não enxergo a tela. Vamos tomar um golinho da água, porque tá duro. Não parece não, mas tem uma hora que eu tô falando. Minha mulher fala que eu falo mais do que pobre na chuva. Bom, em suma, tem essa possibilidade interessante aqui em CBA, mas lembro para vocês que o valor é ridiculamente baixo, muito difícil fazer conta de riscos. Para quem quer ser sócio da empresa, pode ser uma oportunidade. O setor industrial, ele é muito amplo, muito amplo. Tem muitas empresas, difícil que todo mundo esteja indo para o mesmo lado. E vocês vão ver que nem todo mundo está indo para o mesmo lado e a coisa não está indo muito bem, né? O setor mesmo não está indo a lugar nenhum,
né? Tá chegando no fundo da sua congestão. E você vai ver Embraer, que a gente já analisou, espetáculo. Você vai ver Honey, da qual eu também sou sócio de Embraer, sou sócio de Honey, indo muito bem. Mas o resto não está indo lá essas maravilhas. Observe que a gente tem aqui São Martinho com todas as tendências para baixo, perdendo suporte, sinalização de venda. Você tem Tupi com todas as médias alinhadas para baixo, nitidamente movimentação de baixa, o que deixa um pouco preocupado. Ah, não. Eu já ia falar que não tinha, mas tem. Se a gente aproxima o gráfico um pouquinho, você vai ver que aqui tem um pivô. Então, antes de eu ter falado, foi bom ter visto mais de perto. Vivara atinge nível de resistência e não se sustenta. Vivara tem a possibilidade de, no caso de superar, observa que ela tem o nível de resistência e inclui aquele gap que está aberto. No caso de fazer um fechamento acima daquela máxima ali, já fechando o gap, aí dá uma oportunidade aqui para o pessoal comprar. Mas essa semana foi uma semana de queda para todo mundo, né, em geral. VEG nós já analisamos. Honey já falei, Tupi já falei, tal. Leve 3 não vai a lugar nenhum, não está indo a lugar nenhum, não tem o que fazer. Ativo com as médias todas emboladas. Tem ainda uma tendência primária de longo prazo de alta. Eu não sei se ela resolveu. Aí um problema do controlador, o controlador queria se desfazer da empresa. Eu não sei se ela conseguiu resolver. E por conta de querer se livrar da empresa, ele estava forçando, ele tem esse poder, a distribuição maciça de dividendos. Ele estava descapitalizando a empresa antes de vendê-la. Não sei se isso foi resolvido ou não. De qualquer forma, não tem coisas para fazer ali. Dexco tem sinalização de venda, tem suporte, perde o suporte. Se perder a mínima... Espera aí que eu apertei o botão errado. Eu quero esse. Isso. Se perder aquela mínima lá, vai dar venda. Certo? Que diabos é isso? Sai. Então tem aqui a possibilidade de venda em Dexco. Klabin, mesmo cenário, perde a média de 200, tá na região de suporte, chegou lá com pressão, se perder essa região, também é um cenário vendedor. Espera aí que não era isso que eu queria fazer, era mostrar isso aqui, ó, tá vendo? Chega na região de suporte dado por vários pontos aqui ao longo dos últimos 2 anos, ou 3, e tem tudo, se perder essa região é venda. Tá? MDIA também ameaçou fazer uma bela movimentação de alta, estava tudo indo muito bem, encontrou a média de 200, não se sustentou, faz uma correção, mas ela tem uma linha de tendência de alta que está sendo respeitada. Vamos ampliar a MDIA, se eu conseguir. Então, nós temos aqui MDIA, deixa eu tirar essa seta, que não está ali perdida no meio do nada. MDIA tem esta linha de tendência de alta, tá bom? Então, sendo esta aqui uma linha de tendência de alta, ela veio para testar. A linha de tendência está sendo traçada aqui, ó. Campos, mas aqui no meio você não traçou. Não tracei porque não tem fundo. Não tem fundo. O fundo é esse. Então é aqui que eu tracei. Isso é teste, e agora é outro teste. Superação da máxima, o cara está pensando em operar comprado. Por quê? Tem uma linha de tendência, o cara está pensando em operar este canal de alta. Ok? Então, MDIA tem essa possibilidade. Obviamente que se perder a linha de tendência, se fizer um fechamento, por exemplo, aqui assim, aí é perda da linha de tendência de alta, de mais curto prazo. A tendência que isso aqui é mesmo, cara, tá na mais horizontal que qualquer coisa. Fica embolado, mas aí a possibilidade é o cara vender por perda num canal de alta. Vai que eu aperto. Em vez de melhorar o negócio, eu já estava próximo e aproximei mais. O que eu fiz, velho? É tanto botão que a gente vai apertando o negócio, vai fazendo só besteira. Vamos ver se volta com todo mundo ali. Pois bem, voltou com todo mundo. Achei que não tinha voltado lá. E temos Pomo. Pomo foi atingido em cheio por sanções do nosso simpático Cenoura, né? Eu sou sócio de Pomo, mas Pomo, que vinha numa movimentação excepcional de recuperação, mas foi atingido em cheio por uma tarifa aí que o Trump botou de, se eu não me engano, 25% sobre a importação de todos os caminhões
pequenos de pequeno e médio porte. Pomo é um dos fabricantes desse negócio, faz os chassis, faz os negócios. E isso não foi para o Brasil, isso foi para o mundo todo. Ela é uma multinacional, fabrica em vários países do mundo. Fabrica também nos Estados Unidos, mas não é o suficiente para resolver o problema. Então ela foi atingida em cheio aí, faz a correção e atinge a média de 20. Vamos ver se se sustenta. Se perder a média de 20, cara, fica aí uma situação um pouco mais desagradável para quem é sócio da empresa, como é o meu caso. Tá? Mas é a oportunidade para quem é sócio de uma boa empresa, como é o caso de Pombo, que tem essas tendências de alta. Se cair, o cara está pensando em comprar mais. Certo? Você vai ficar pensando em vender Pomo? Eu não. Eu não vou. Tá? Todas as vezes que ela fez quedas, e fez muitas quedas ao longo dos tempos, eu já mostrei isso aqui para outros ativos também. Toda vez que o cara resolveu comprar, ativo em tendência primária de alta, com as médias alinhadas, com tudo certo, o cara resolveu comprar, ganhou um bocado de dinheiro. Não deverá ser diferente aqui. Mas, que negócio, o pessoal está pensando só no dia de hoje, ou talvez no máximo na semana que vem. Depois reclama. Então esse é o setor industrial, uma opção de empresa aqui, mas não tem assim tanta coisa. O setor de consumo, como a gente falou, está muito ruim, há muito tempo. Mas deu uma baqueada forte, potencial de fazer aqui um topo duplo. Né? As ações a gente divide em... tem muitas ações nesse setor, e a gente divide em atacado e varejo, só para facilitar. Setor de supermercado, PK, os caras estão tentando se livrar desse negócio de qualquer jeito, ela não conseguiu superar aquilo lá. Se perder essa mínima, o cara está pensando em operar vendido. Certo? Bife. Vinha fazendo uma boa recuperação, média de 200, difícil ultrapassar. Enquanto não fechar acima da média de 200, o cara não tem muito o que fazer. BRK Foods, isso aqui tem que tirar dali. Por quê? Porque já não tá mais na jogada. Isso aqui eu tenho que tirar. E aqui, Marfrig também tem que mudar para o novo ticker, que é MRF. Ela mudou MRFG3, acho que é isso. Não, MRFG3 era o que tinha. Eu não lembro o número, o ticker, rapaz. MRG. Marfrig, vamos ver. MRBF. Vamos ver se é essa aqui. MBRF. Ok. Depois eu vejo outra para botar aqui no lugar. Mas isso aqui é a nova junção aí de Marfrig, BR Foods e tal. Que vem fazendo uma correção também forte, né? Já com 3 fechamentos abaixo da média de 20. Perde esse meio cenário de um ativo que tem as tendências de alta. Para curto prazo é um cenário vendedor, perde essa região. Por que não some? Perdeu essa região. Portanto, deu sinalização de venda de curto prazo. Próximo nível de suporte é esse nível, em torno de R$12. É uma bela de uma queda. Portanto, perdendo essa semana, tem a possibilidade de quedas mais amplas. É a projeção disso aqui, ó. Isso é uma congestão de topo. O cara poderia plenamente operar isso aqui para baixo, dá mais ou menos esse mesmo tamanho que eu desenhei ali. Num ativo que tem, para longo prazo, para quem está pensando em longo prazo, ainda tendência primária e secundária de alta. Uma oportunidade para quem está pensando no longo prazo. Deixa eu salvar esse workspace antes que depois volte esse negócio. Depois eu vejo uma outra empresa para colocar aqui. Consumo 2, aqui tem muitas empresas. Talvez eu divida uma parte dessa aqui e jogue para lá. Bom, o consumo é o mesmo, né? O índice de consumo é o mesmo. E aqui o cenário é, sim, desgracento e horroroso. Quase todas elas estão em tendência primária e secundária de baixa. Né? Você pode ir vendo aqui, lojas Renner, Natura, Emiglu, Asas, Alpargata tem a primária de baixa. Que mais? RADL também. Tudo isso aqui com tendências primárias de baixa. Você vê Natura presta a perder uma região de suporte. Emiglu, toda vez que sobe, você está pensando em vender esse troço. Eu sou sócio de Emiglu, mas com uma carteira Barbel, mas de qualquer maneira o cenário é amplamente vendedor. Asas, a ideia é
também vender, perdeu ali, o cara está pensando em vender, mas agora já começa a chegar muito perto do fundo anterior, não é a melhor hora do mundo para você entrar, quem pegou, pegou, quem não pegou, não está na melhor hora. A Alpargatas tem a primária de baixa? Tem, mas ela vem fazendo uma tendência de, ela tem uma linha de tendência de alta aqui, ó. Certo? Essa semana ela deu uma violada, mas pelo tempo. Observa que ela não fez isso. Ela fez isso. Tá? Portanto, não é a mesma coisa. São coisas diferentes. Ela vem mantendo essa movimentação de alta, uma bela recuperação ao longo desse ano. E por enquanto não mudou o cenário, certo? Por enquanto não mudou esse cenário do cara que está pensando em trabalhar isso aí. O grande problema é essa resistência onde ela está. Ó, essa é a resistência que ela não conseguiu ultrapassar ao longo de 2023, de 2024 e agora em 2025 volta a enfrentar o mesmo negócio. Minha melhor sugestão, espera passar aquilo ali. Depois você opera. Posso operar pela linha de tendência? Né? Pela linha de tendência e comprar ali na linha de tendência? Né? Pensar em comprar isso aqui pela linha de tendência? Pode. Certo? É mais arriscado, mas pode. Tá? Lojas Renner, de quem eu também sou sócio, está formando uma linha de tendência de baixa, perde a região de suporte. Né? A ideia é que volte a buscar esse outro nível aqui embaixo, por volta de 11 e poucos reais. Tá? RADL, que vinha sendo o meu maior prejuízo na minha carteira, deu uma bela recuperada, mas depois de recuperar bem, estagnou, parou aqui, não conseguiu superar. Eu vivo falando também, quem assiste a gente no dia a dia, eu vivo falando desse tipo de candle. Tá? Isso aí é um padrão que o Oliver Velez chama de red wall. Tá? É como se fosse uma parede vermelha, é difícil de superar. O ativo fez uma movimentação muito boa, mas não conseguiu superar o red wall. Então, enquanto não superar essa máxima, justamente ali onde ela está, vai ser difícil o cara ficar pensando em operar comprado. Campos, mas você está comprado. Estou comprado por outros motivos. O motivo é fundamentalista. Porque do ponto de vista gráfico, isso aqui está uma desgraça. Era e continua sendo. Não é porque subiu que o ativo ficou bom. Não, se perder essa mínima aqui, o cara está pensando em operar vendido, tá bem? Então fiquem atentos a esse negócio. O cenário não mudou. Mas se superar essa região, se fizer um fechamento acima desse nível, aí a história começa a mudar de cenário para quem não é sócio da empresa, né? Queira ser. Diferentemente do restante, nós temos Guar com uma linha de tendência de alta, só uma correção. Dentro da sua linha de tendência de alta, você pode traçar um canal de alta ali. Certo? Tudo bonitinho, nada demais, nem na média de 20 perdeu. Tá? CBA. CBA é ótimo. CIA. CIA, o cenário já é um pouco mais complexo. Tá? Observa que ela tem esse topo. Aqui não chega a formar um topo, mas aqui chega. Isso aqui não é um pivô, tá bem? Então ela forma isso, isso, e aqui ela está ameaçando fazer um pivô de baixa. Se fizer um fechamento aqui abaixo, isso será um pivô de baixa, e aí o ativo tem tudo para voltar a trazer, a buscar níveis lá embaixo, depois de uma movimentação muito boa. Observe que nessa subida forte que CBA deu, que CBA não, desculpa gente, é CIA, tá? Ela não tem pivô nisso aqui. Não tem pivô, não tem pivô, não tem pivô. Ela só faz o pivô aqui, ó. Que foi acionado. Que é uma sacanagem, né? Mas foi acionado. Foi acionado para justamente quebrar as pernas da rapaziada que entrou nisso. Entrou certo. O cara entrou certo. Tá? Isso aqui era uma longa onda 1, né? E o cara tinha tudo para, né, um dia ou dois curta, ele pegar isso aqui. Imagina a paulada que não ia ser isso aqui para cima, o cara projetando isso. Pois bem, deu uma quebrada nas pernas, as coisas falham. Potencial da formação no pivô de baixo ali. Se perder. Pode não perder e ficar andando lateral aqui também durante um bom tempo. Mas, de qualquer forma, CIA tem aí o potencial de dar trade para quem está pensando em operar nesse setor. Setor de saúde, muito curtinho, né? Muito pequeno. Geralmente a gente olha ele junto com os small caps. Os small caps a gente já analisou, portanto vocês têm aí... assim, quem não viu é só voltar o vídeo e assistir.
Nós temos Onco, que desfez um negócio que ela tinha para fazer com outro hospital, com uma outra empresa, ia fazer um baita hospital, não sei onde e tal, e desfizeram o acordo. Péssimo negócio para quem é sócio da empresa, meu caso, mas tá na carteira Barbie, é aquele negócio. Se der, se der. Se não der, tchau e benção. Tô preocupado com a perda de dinheiro? Não. Por que não, Campos? Por que você não está preocupado com a perda de dinheiro? Primeiro, porque eu tenho esse conhecimento aqui. Segundo, eu tenho esse conhecimento aqui. Terceiro, embora não seja diretamente para onco, eu tenho esse conhecimento aqui. Portanto, minha preocupação com essa queda, zero. Minha preocupação com a queda da bolsa, zero também. Certo? Então, vocês têm a preocupação? Tem, porque querem. Porque se vocês estudarem isso aí que eu estou apontando, vocês não vão ter também preocupação igualzinha a mim. Mas, um troço horrível. Graficamente, isso aqui é horrível, né? A minha compra aqui é carteira Barbie, isso aqui é horroroso. Mas enquanto não perder isso, lembra que eu falei do Red Wall? Isso aqui é um Green Wall. Certo? Enquanto não perder aquilo ali, o cara tem que ficar muito, 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 muito pianinho de pensar em operar vendido. Embora ela tenha claramente tendência de baixa, né? Tá? Faz isso, volta a repetir, a perda aqui é mais um pivoteamento para baixo. O restante dos ativos, você observa que Ipera, que tem tendência de baixa, né? Faz uma recuperação muito boa, mas chega na região de resistência, não consegue se sustentar, né? Vinha fazendo movimentação em zigue-zague, certo? Isso aqui poderia ser considerado como um pivô complexo, mas pode ser um pivô simples também. Faz o topo na região de resistência, não consegue, volta, faz isso e agora pivô de baixa. Certo? Pivô de baixa. Não era exatamente isso que eu queria fazer. Por que eu não consigo mexer? Consegui. É um pivô de baixa, tá bem? Então, temos Fleury, que aqui sim está indo bem. Deixa eu até ampliar o gráfico Fleury. Tem um potencial mais interessante. Tem essa zona de resistência, onde ela está. Não conseguiu superar. Faz uma correção, mas observe que a correção só veio até a média de 9. Ela ainda está longe para burro da média de 20. Qualquer impulso que o mercado consiga, ela muito provavelmente vai fazer esse movimento. É possível operar na direção da média de 20 um trade de volatilidade? É, mas fique atento a esse gap. Esse gap aqui está aberto, tem outro gap aberto aqui embaixo. Isso é um suporte, esse é outro. A resistência está aqui em cima. Ela está atravancada entre um suporte e uma resistência. Existe a possibilidade da formação de uma ilha, supondo que isso aqui faça um gap para baixo, abra qualquer coisa assim essa semana, né? Aí o cenário será amplamente vendedor. Amplamente vendedor. Certo? A outra possibilidade, ela é eventualmente, em algum momento, nesses próximos tempos, ultrapassar isso aqui, e aí o cara, né, vai ser feliz operando o ativo para cima. Redditor vem fazendo movimentações em pivoteamento para cima. Agora está na sua fase de correção. Pequena correção. Certo? Nada demais. Não perde o topo anterior. Continua sendo um ativo que a gente está pensando. Quem quer investir no setor de saúde e não quer fazer um ativo de risco como o Onco, por exemplo, Redditor está indo muito bem. Rapvida tem tendências de baixa, tudo de baixa, tá presa aqui nesse negócio. A gente já cansou de falar para vocês, gente, pelo amor de Deus. Cuidado. Subiu, todo mundo acha que vai ficar multimilionário. Vocês não vão ficar multimilionários na bolsa em pouco tempo. Entendam isso. Demora, gente. Dá para ficar multimilionário na bolsa? Dá. Certo? Mas vai levar tempão. Não vai ser em um mês, em dois, em três. Toda vez que você tentar, você vai perder dinheiro. Na bolsa, a operação, o dinheiro está no longo prazo, não no curto. Ao contrário do que os influencers ficam falando para você.
Os influenci ficam falando o tempo inteiro, tá? E eu falo influenci de propósito, que é para mostrar que os caras são os Zé Bunda. E vocês ficam aí seguindo o Zé Bunda mesmo. Depois o cara, pô, sacanagem, aí não deu certo, entrei na bolsa e perdi dinheiro. Claro. Primeira coisa que você tem que procurar no canal das pessoas, gente, é isso aqui. Ah, mas o cara é CNPI. Ele tem aquele selo? Se não tiver, mesmo sendo CNPI, ele não pode dar call. Não é todo CNPI que pode dar call, tá bem? Só alguns. E quem pode tem que ter aquele selo. Mas, Campos, você não dá call. Não dou porque eu não quero. Mas poderia. A maior parte dos canais da internet é feito por gente que é um bando de Zé Mané, que mal entende de gráfico, não entende nada de mercado. Cara, gente que fica dando uma opção de pitaco, uma hora o cara fala sobe, outra hora o cara fala desce, outra hora o cara fala anda de lado. Hoje te indica COI, amanhã tá te indicando debentures pra gente de 70 anos de idade. É uma bando de gente incompetente falando. Depois o cara reclama. Procura esse selo, se informe. Será que ele pode ou não pode dar call? E aí vocês vão caindo nessas armadilhas. Qual? Também tem aqui uma zona de congestão, onde ela está. Certo? Tentou romper, não conseguiu, só depois de romper é que vai dar alguma coisa. Tem possibilidade de venda? Tem. Possibilidade de venda em qual o retângulo ficou lá para baixo. Né? Fazendo um fechamento abaixo de uma dessas coisas aqui, o cara pode pensar que era vendido, né? Precisa? Não. Ele já fez o fechamento abaixo. O fechamento já fez. Se o cara quer ser um pouco mais precavido, ele vai vender só nesse terceira setinha que eu botei ali, de onde vem essa outra. O cara poderia pensar em operar vendido. Como eu disse, operar vendido no semanal pode não ser das melhores ideias. E qual não é um ativo assim com tanta coisa líquida assim para você poder fazer um BTC que preste. A ação terrível do ponto de vista gráfico, mas que deu o melhor resultado recente foi o Odontoprev, que a gente fala aqui do ponto de vista gráfico é um horror, mas do ponto de vista fundamentalista é excelente, né? Tem esse cenário aqui. O mercado está corrigindo, ela está andando de lado, força relativa muito importante. Tá? Então o mercado corrigiu, ela basicamente andou de lado, se mantém totalmente com as médias apontando para cima, isso aqui tem tudo para continuar a sua subida. Elétricas, que é outro setor que eu não entendo porque que as pessoas não são sócios. Cara, é sócio de todo tipo de lixo que aparece no mercado, cara. Se tiver um IPO do cara que vende cueca, o povo vai se meter na porcaria do negócio. Especialmente se tiver um nome ridículo, um nome qualquer, tal, ou então tiver muito blá 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 e muito panfleto bonitinho. Mas empresas como essas aí, não, essa não é muito chato, é troço monótono, né, gente? Afinal de contas, dá lucro, mas não dá 3.000% de lucro em uma semana? Então, como assim eu vou entrar num ativo que só dá lucro o tempo todo, não dá lucro de 3.000%? Ah, não, mas ele me dá todo ano 10, 15% de aumento e ainda me paga dividendos o tempo todo. Ah, não quero, Campos, muito chato. Vai, velho. Elete finalmente decola, depois de ficar um tempão parado. Vem bombando, mas já se afasta muito da média de 20. Certo? Muito, muito. Isso aqui é lock 5. Quem está dentro do trade, aproxime seus stops. Quem não está dentro do trade, entrar é meio reticente. Mas isso aqui é um inside bar. Quem opera inside bar, quem já testou inside bar em Elete, no semanal, terá uma oportunidade, porque é um candle específico, é um setup específico, mas as médias estão todas alinhadinhas para cima, só está em lock 5, já começa a se afastar um pouco demais da média de 20. É comum, nesse caso, haver uma correção. Se a correção não for assim, ela pode muitas vezes vir uma correção lateral, o que deixa o cara nervoso, porque ele está investido no troço e o troço não vai a lugar nenhum, e muitas vezes o cara sai do trade à toa. Você vê, Copel fazendo uma discreta correção, região do topo anterior ela não conseguiu superar, por enquanto nada muda, tá? Ativo muito bom. Temos aqui Engie fazendo também uma correção ali, pouco depois de superar a máxima histórica anterior, certo? Mas
com tudo alinhado para cima, também é um cenário francamente comprador. Ah, mas esses dois candles aqui não te deixam incomodado? Não, não me deixam incomodado, certo? Não me deixam nem um pouco incomodado. A Quintai, ativo com as médias alinhadas para cima, superou aquilo ali, fez um candle que poderia ser considerado um candle vendedor, mas esse é o cenário de TAI, gente, pelo amor de Deus. Aqui, ó, TAI 11. O ativo conseguiu, depois de um tempão entalado nesse nível, supera, volta. Aqui até deu sinalização de venda que matou uma galera e volta a subir, né? Com uma semana de correção, já estava um pouco longe da média de 20, não muito, mas um pouco longe da média de 20. Faz uma correção, não chega nem na média de 9, continua a sua movimentação ascendente, tem tudo para continuar a sua movimentação ascendente, até porque está vindo testar o nível anterior. ISAI está travada aqui nesse nível, enquanto não sair dali, não tem o que fazer. Tá? Eu não operaria ISAI enquanto ela não superar essas sombras. Certo? Ah, mas tem tendência primária de alta, pode ter o que quiser aqui que eu não opero. Enquanto não esperar aquelas sombras lá, eu não operaria. Você pode operar se quiser. Quer ser sócio da empresa? Beleza, aí é outro problema. Tanto faz, porque se ela cair, você não vai se importar. Porque sócio não se importa se a empresa cair. Pelo contrário, já falei hoje. Se a empresa cair, eu quero até que ela caia muito, porque aí eu compro mais. Né? Ao invés de pagar 23, 22, 21, pago 10. Ó, que espetáculo. Certo? Então eu vou comprar mais ações da empresa. Mas se você não tem esse pensamento, não é hora de mexer com esse negócio. Tá, aqui já falei, tal. CEMIG, que é outra coisa que o pessoal. EQTL. Tá travada no. Tá travada aqui nessa máxima. Possibilidade de formar é um topo duplo. Tá? Isso aqui é um topo reflexo. Se perder essa região, observe que essa região aqui, ó, era a resistência. Ela veio, testou, voltou. Formou um fundo um pouquinho mais baixo do que aquilo. Se perder aquele nível, esse nível ali, não este. Se perder esse nível aqui, isso aqui vai acionar um topo duplo e aí são mais ou menos R$5 para o cara pensar em operar para baixo. Tem operação comprada? Só se esperar essa linha para cima. Antes disso, o cara não está fazendo nada. Tem operação, se o cara quisesse ser mesmo muito ousado, nesse nível, entre esse nível e esse, é uma região de suporte, entre esses dois níveis. O cara pode pensar seriamente em comprar por ser suporte num ativo que tem tendência primária e secundária de alta. Mas não é todo mundo que tem esse espírito, né, de apetite por risco. CEMIG. CEMIG está num cenário de um imbróglio lá no governo de Minas, porque querem oferecer, o governo federal quer que ofereçam como garantia das dívidas de Minas as ações da CEMIG, já estão fazendo o estudo para a Copasa, mas a CEMIG por enquanto está entalada e não fizeram. Quisera eu que fizesse, porque seria ótimo, especialmente se o próximo governo, porque o atual não faria, né, o federal, não faria privatização, o próximo, quem sabe, faça. E sempre privatizar é sempre bom para as empresas. Sempre. Até a elétrica levou anos para conseguir se resolver, já começa a colher os frutos. Bom, em suma, o ativo está tentando superar aquela zona, não conseguiu ainda. Só 2 semaninhas de correção. Esse é o cenário de CEMIG, isso aqui é 2020. Esse é o cenário da empresa. Certo? Ó. Traçada uma linha de tendência de alta que está sendo respeitada há anos. Não entendo por que as pessoas podem não querer trabalhar isso. Sinceramente, não entendo. Sinceramente, eu não consigo entender. Poderia pensar que é um certo exagero pensar nesse triângulo. Nesse triângulo. Né? Está muito pertinho do seu vértice. Isso aqui tem muito espaço entre eles. Eu não pensaria nesse triângulo. Mas com o rompimento dessa resistência, eu ficaria seriamente, quem não está ainda, quem não é sócio de CEMIG, pensaria seriamente em operar comprado o ativo. Operações vendidas. No gráfico semanal tem não. Certo? Um gráfico semanal, por enquanto, nada. Nem ensaia.
E já vamos para 1h30 de conversa. Utilities, que são aquelas empresas do setor que tem elétrica, tem esse negócio. Ambipar tá aqui, gente, só porque eu vinha falando com vocês sobre Ambipar, que desde aqui de trás não fazia o menor sentido ela ter feito essa subida. Que isso era claramente, obviamente, alguma coisa muito errada. A CVM está investigando por manipulação de mercado, em que os proprietários das ações da empresa utilizaram essa valorização para dar como garantia em outros negócios dos quais eles queriam participar as ações de Ambipar. Portanto, eles forçaram a mão, segundo essa investigação da CVM, para que isso aqui se mantivesse durante muito tempo. Né? Não havia nenhum bom motivo para ela fazer esse salto. Fez. Se manteve muito mais tempo do que o normal. Isso aqui normalmente não dura muito tempo. Normalmente dura alguns dias ou semanas. Não foi o caso, porque era uma questão muito específica. E agora a empresa está tá pedindo, pelo amor de Deus, para não falir. Até mudou os escritórios de São Paulo para o Rio. Porque foi a Justiça do Rio que deferiu lá um negócio que eles pediram, uma proteção jurídica. E essa aqui é a discreta queda da empresa de 90%, né? Com sérias possibilidades da empresa entrar em recuperação judicial se não falir. Quem estava nos COIs lá, perda do patrimônio de 80%, se não me engano. Não foi por falta de falar, tá? Eu falei incontáveis vezes aqui no canal e tem nesse livro aí de Manual de Renda Fixa falando sobre COI. Você caiu nisso? Porque não quer se informar. O livro tá aí, tá disponível, tá à venda. Bom, então o Ambipar tá aqui só mesmo para poder constar e para eu poder um dia ver isso. Tava esperando, era para ser antes, não foi. Mas nós temos aqui Horizon, né, que tem fazendo uma discreta correção, né? Tendências de alta. Não tem nem por que o cara se preocupar. O ativo faz a correção, volta para o topo anterior, nem ameaçou o fundo. Tudo aqui movimentando para cima. Copasa, que está naquela situação que a gente falou do governo de Minas, né, que está em estudos lá para ser oferecida para o governo federal, bombando. Preocupa só para quem está pensando em entrar, que não quer ser sócio, quer fazer trade, mas é um position trade, é o fato de que ela começa a se afastar um bocado da média de 20. Agora que eu mudei o gráfico, não parece tanto, mas ela já está um pouco afastada da média de 20. E aí, para entrar, já não é um horário, assim, dos melhores, né? Você está entrando no filme já, ou vai chegar no estádio, né? Pagou o ingresso para chegar só para ver o segundo tempo. Cuidado, certo? Mas o alinhamento geral, quem está no trade, que é o meu caso, tá feliz, contente, deixa o troço ir andando. Sabesp, outra empresa que eu também tenho a felicidade de ser sócio, tem tudo, né? Tá corrigindo, nem na média de 20 chegou, não perdeu topo anterior, tudo para continuar sua movimentação ascendente. Sanepar, princípio, aqui já fica um pouco diferente. Peraí. Deixa eu ampliar a tela para a gente ver melhor. Sanepar, ela tem um probleminha. Ela tem esse topo e este outro mais baixo que aquele. Isso aqui não é um topo duplo, tá? Faz um fundo, faz um topo claramente mais baixo do que o outro. Topo duplo, ou melhor, topo reflexo, porque topo duplo é só depois que aciona, ele tem que ser mais ou menos no mesmo nível. Pode ser um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas aqui é claramente abaixo. O topo tá lá, ó. Certo? Então isso aqui tem potencial para pivotear para baixo. Basta fazer isso. Não, tá longe. Eu botei aqui com um candle. Não esperamos que faça um candle como esse, mas pode fazer. Certo? Então, Sanepar, ficar atento, porque aqui, de todas as empresas que nós vimos, é a que está mais enrolada. Por enquanto, não tem nenhuma sinalização de venda. Todas as tendências apontando para cima, oportunidade do cara comprar um excelente ativo mais barato. Mas tem que ficar atento nisso. Petroquímica. Petrobras nós já falamos. Né? Petrobras nós já falamos. Prio.
uma tremenda confusão. Tem essa zona de suporte, está ameaçando perder, aliás, é mais para cima. Perdeu a zona de suporte. O ativo tem uma linha de tendência de baixa. Eu sou sócio de Prio, mas a sinalização é claramente vendedora. Para vir buscar esse outro nível ali embaixo. Ela não é muito longe, mas é uns bons 7, 8% talvez mais para baixo. Então a sinalização é claramente vendedora. VBBR, sinalização é o contrário, né? Isso aqui é claramente comprador, fazendo uma pequena correção. Isto aqui não é um pivô de baixa. Certo? Tem uma linha de tendência de alta clara, que ela vem para testar. Certo? Vem para testar. Se superar essa região, que é uma zona de resistência, será continuidade do movimento ascendente. Por enquanto, nenhum sinal de venda. Brava é uma desgraça, né, cara? Brava, o cara que é sócio de Brava, ele tem que ficar mesmo muito bravo. Trocadilho horroroso. Brava perde o seu fundo, que eu acho que é o fundo mais fundo que ela já teve. Deixa eu dar uma olhada aqui. Sim, é o fundo mais fundo que ela já teve. Que era esse. E ela perde esse nível de suporte. Então, sinalização, assim, amplamente vendedora. Basta passar isso aqui. O cara pode pensar nisso aqui como um triângulo de baixa, certo? Cujo vértice está lá no diabo que o carregue, e ele pode plenamente pensar em jogar isso aqui para baixo, que dá uns 10 reais, do ponto de perda em 16 seria levar para 6. É muita queda. Não sei como é que é a situação do BTC de Brava, eu realmente não penso em operar. Em opções eu sei que não tem, porque eu já olhei, mas o BTC eu não olhei. E também não sei por quanto que os caras estão cobrando o aluguel. Mas para quem está pensando em operar vendido no assunto, tem tudo gráfico para operar vendido. REC V3, o cenário é o mesmo. A situação até do ponto de vista fundamentalista das duas empresas, é muito semelhante. São duas empresas que alavancaram muito e não contavam com a subida violenta dos juros que nós tivemos no país. Certo? Então, aqui perdeu também a linha de suporte. Você tinha uma linha de tendência de baixa, perde sinalização clara de venda. Raizen, é a mesma coisa, né? É o mesmo princípio também, tá? Mesma coisa. Perde ali. Só que o valor já é ridículo, você não vai ficar mexendo com um ativo como esse, né, cara? O valor ativo a 90 e tantos centavos, você já nem brinca com isso. É melhor, quer brincar, vai brincar de opções. Né? O GPA, o contrário. O GPA tinha aqui uma forte congestão. Consegue que as médias comecem a se afastar, faz uma boa reação, tem essa resistência. Se superar essa resistência, o cenário é amplamente favorável. Se ela conseguir fazer um fechamento acima dessa resistência, o cenário será amplamente favorável para o setor, para uma possibilidade de compra. Certo? Aí, se não superar, dá para operar vendido para voltar para esse nível? Dá. Para aquele nível ali que mal dá para ver. Aqui, ó. Então, se não superar e fizer algum fechamento por aqui assim, ó, o cara pode pensar em operar para baixo. Mas é um espaço razoavelmente pequeno, né? Para quem está operando no semanal, o espaço é pequeno. Cosan, o cenário é horroroso, igualzinho todo mundo aí que a gente está falando, as tendências estão de baixa. Forma um topo mais baixo. Isso aqui tem cara de pivô de baixa, de formar um pivô de baixa, independente do pivô ou não, você, se perder essa mínima, o cenário é vendedor. E nós temos BRKM5, que não tem nem o que falar, é mais um. Eu estou tendo que virar a cara aqui porque o microfone fica justamente nesse cantinho. No dia a dia ele não interfere, porque naquele cantinho ali ficam 60 minutos, mas agora ele interfere. Então, isso aqui é um cenário totalmente vendedor, né, cara? Não tem muito o que discutir, né? Braskem, cenário vendedor, já acionou, continua sendo o cenário vendedor, não mudou nada. Ou seja, todo mundo que a gente viu aqui, nós temos possibilidade de compra em UGPA, em Vibra, e só. O resto, todo mundo com a cara vendedora desgraçada. Em Petro,
que não está aqui nessa tela, mas nós já analisamos, tem a possibilidade por movimento parabólico e o cara chegando no fundo daquela congestão. Mas isso é ousado e não é todo mundo que sabe operar esse negócio. Último setor, antes que a minha garganta caia e vocês já fiquem completamente de saco cheio de ouvir minha voz pelo resto da vida. Esse é o IMOB, né, que a gente já falou 200 vezes para vocês. Há meses que nós estamos falando sobre isso. Campos, você falou sobre isso e você entrou de sócio nas empresas? Claro que sim. Óbvio que sim. Eu estou aqui para falar. Cara, eu não preciso ficar aqui falando para gastar tempo da orelha de vocês e da minha garganta para nada, né? O livro de análise fundamentalista, eu lancei esse livro no início desse ano. Esse livro foi todo calcado justamente no setor imobiliário. Certo? Então, todo o livro é baseado no setor imobiliário. Por quê? Porque tem muitas ações, as empresas são mais ou menos semelhantes, tem muitas empresas razoavelmente de tamanho semelhante, então é um modelo razoavelmente fácil. Para ensinar é ótimo. A gente começa na padaria, como sempre, né? E evolui e vai para empresas desse setor. Mas, aí você olha, de uma forma geral, e vê DIR, você vê JHSF3, você vê Cirela, você vê Tenda, você vê Cury, e você vê essas aí, assim, claras. Claramente. Tudo apontando para cima. Correções? Sim, correções. Desespero? Nenhum. Alguma dessas ações fala assim, nossa, eu pensaria seriamente em sair do trade que eu estou fazendo por conta da correção que está fazendo? Nada. Nada. Certo? Melhor ação aqui do setor graficamente falando. DIR. Há meses a gente está falando nisso. Tá? Outras empresas vinham aqui meio estancadas e conseguiram superar suas limitações gráficas e superaram e estão indo. Tenda tem a sua movimentação de alta? Tem, mas ela ainda está meio travadinha aqui, certo? Mas tem. Aquela congestão ali é mesmo muito pequenininha. De qualquer forma, não seria a minha tendência mais simples de pensar em operar. O resto, cara, né? Aí você vê Even. Even tem um problema aqui que é ela ficou muito tempo parada nesse nível. Rompeu, voltou para testar, deu sinal de compra, foi. Isso tinha que ter evoluído. Mas não evoluiu o suficiente. Parou mais ou menos no nível daquele topo. Certo? Ela tinha parado aqui. Aqui era natural. Aqui era normal parar. Rompe, para lá, volta, para aqui e vai. Show. Até aqui o script estava perfeito. Não ter passado ali, azeda. Certo? Azeda o negócio e deixa a coisa ruim. Além disso, observa que todo mundo... MRV é um caso à parte, a gente vai discutir já já. Todo mundo está com as suas médias acima da média de 20, ela não, ela fechou abaixo. Portanto, o cenário em even é mais preocupante e um cenário potencialmente vendedor se perder essa região desse meiozinho aqui. Tá? Zetec, do meu hater de estimação, que vinha durante muito tempo aqui estagnada, não ia a lugar nenhum, conseguiu depois de um longo tempo superar essa região, supera, volta para testar. Supera e volta para testar. Vamos ver o comportamento. Se voltar a fechar acima daquilo, se fizer isso, vai ser um pivô de alta, sinalização de compra. Certo? Vamos ver se vai conseguir. Se voltar para aquela região, dentro disso aqui, aí volta a ficar enrolada. Ok? E MRV. MRV é um caso à parte dentro do setor, também faz o fechamento abaixo da média de 20, igual a Even.
É uma empresa que não tá conseguindo, ela tá desalavancando uma série de coisas que ela tinha fora do país. Eu sou sócio de MRV, mas ela não tá evoluindo tão bem quanto seria desejável. Tinha uma linha de tendência, tinha não, tem, né? Uma linha de tendência de alta que não foi perdida, certo? Ela tem a linha de tendência de alta que não foi perdida, está sendo testada agora. Testou a média de 200 e não evoluiu, isso é um péssimo sinal. Só que a média de 200 confluía com uma resistência, uma zona de resistência, tinha outras coisas aqui para trás. E ela faz uma correção, só que uma correção realmente forte. Do ponto de vista fundamentalista, é a empresa do setor que não está melhor. Sabe? Que é a menos interessante no curto prazo. Para o médio e longo prazo, ela tem um grande potencial, e é exatamente por isso que eu entrei de sócio para ela. Mas, graficamente falando, o cenário é ruim e tipo, cheio de empresa subindo, né? Você não tem que se meter ali. Né? Eu me meti porque é um cenário para muitos anos e é fundamentalista, não é gráfico. Graficamente falando, aquilo ali é muito ruim. Certo? Tem potencial até para se perder essa região aonde ela veio agora, se perder mesmo isso aqui, até de ser vendedor para vir buscar esse outro nível aqui embaixo. Tá? Parece pouco, porque o ativo é de R$6, mas não é pouco não. R$1 em 6 é um bocado de grana. Bom, e aí com isso, falamos de todos os setores, falamos também do semanal, tudo junto. Quase 2 horas, era para ser curto, não foi. Todos esses cursos, todos esses livros estão tudo disponíveis aqui, ó, https, vai lá, Boas Opções Campos. Boas Opções Campos. Não tem cedilha, não tem tio, não tem nada. .com.br e você vai ter acesso o conteúdo, não é? Saber o que tem nesses livros e nesses cursos para ver se te interessa. Hoje, como é Dia das Crianças, está aqui um excepcional presente, muito mais útil para o seu filho, ou para sua filha, ou para o seu sobrinho, ou seja, quem for, do que você comprar qualquer bem material que não vai ajudar em nada. Isso aqui vai ajudar a ter um futuro 1000 vezes melhor. Sua oportunidade está aí, não aproveita quem não quer. Tá bem? Um abraço. E esses cursos, vários deles, estão em promoção para quem é apoiante do canal. Tá? Se você é apoiante do canal, tem um Telegram específico. Vai lá, dá uma olhada, tem um cupom lá para você poder utilizar e alguns desses cursos têm um desconto substancial. Valeu? Um abraço para todos vocês. Até um próximo vídeo. Ótimo restante de fim de semana e até.